você que nos acompanha pelas redes sociais, através da Conecta ITV e da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, com muita alegria que estou novamente com vocês para mais um programa Ponto de Conexão. E hoje estou aqui, depois de um certo tempo, com a amiga psicóloga Silvia Zacura, que é aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E agora que nós terminamos este ano de 2022, nós vamos conversar com a Silvia. A Silvia, que além de ter a clínica dela, ela também atende os alunos na rede municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Então nós vamos conversar e falar com ela sobre a visão que ela tem sobre os efeitos psicológicos sobre a pós-pandemia. Silvia, muito bom falar com você. Muito bom. Silvia, qual a sua percepção nesses 2 anos de pandemia que você teve em relação aos alunos, aos atendimentos? Bom, vamos começar do afastamento dos alunos das aulas, né? Que foi o primeiro passo que aconteceu no início da pandemia. As crianças foram afastadas das aulas e começaram a ter aulas online. Foi um choque muito grande, porque as crianças não tinham recursos suficientes para assistirem essas aulas, porque nas famílias, de modo geral, é um celular para todo mundo. Vamos supor, se estão 3 irmãos, é um celular para todos fazerem a lição, é um sistema de aulas completamente diferente do que eles estavam acostumados. Muitas vezes a pessoa não tinha nem Wi-Fi em casa, como elas iriam fazer essas atividades? E eu tive inclusive relato de crianças que eu atendi no consultório durante a pandemia, que ele falou assim: a professora é muito pequenininha, eu não consigo prestar atenção naquela professora, como quem diz, eu quero a minha professora de volta, aquela professora presente. E aí as crianças foram enfrentando cada vez mais dificuldades nesse sentido. E os pais também não estavam preparados, nem com recursos e nem para prestar uma ajuda para essas crianças durante essas aulas online. Sim. E o que você tem a dizer a respeito da mídia? O que a mídia, o fator da responsabilidade da mídia em cima desses alunos, dessa família? Olha, a mídia, ela fez toda a diferença para pior. Porque nas televisões abertas, nas redes de TV abertas, elas fizeram assim um negativismo muito grande. Percebe-se que elas foram assim, deram muito valor às más notícias, né? E exageravam muito as notícias. E as crianças que assistirem ou que assistiam e os pais também foram ficando cada vez mais assustados. Eu convivi com casos que, se a pessoa deixasse de ver TV, ela melhorava o seu estado emocional, porque a TV só falava em morte. Então a mídia teve uma ação assim, muito importante para piorar as coisas. E até hoje, que nós saímos da pandemia, mas a mídia continua ainda influenciando muito as pessoas, né? Sim, a mídia, ela tem muito poder, muito poder. Eu penso que a mídia poderia fazer um bom trabalho educativo se ela quisesse, mas infelizmente eles só querem noticiar o que interessa para eles, que é aumentar o Ibope, né? Certo. Esse isolamento, esses 2 anos que as crianças e adolescentes ficaram isolados, qual o efeito que pôde perceber agora? Olha, o isolamento foi uma grande tragédia, porque as crianças se acostumaram a ficar presas dentro de casa. As mães muitas vezes não deixavam as crianças nem brincar ali na calçada, não deixava assim absolutamente nada. As praças ficaram vazias, não tinha nenhuma criança ali brincando, andando de bicicleta. As crianças ficaram totalmente isoladas. E aí elas aprenderam muito cedo a ter medo de encontrar pessoas, porque as outras pessoas significavam doença e significava para eles talvez a morte, né? E nós tivemos muitos casos de crianças que perderam entes queridos
e que aí eles começaram a achar que o isolamento era a solução para que eles não morressem ou para que eles não pegassem a doença. Então o isolamento assim fez muito mal para eles no psicológico. E em todo o atendimento que você fez durante este ano, agora que a gente está terminando, qual foi assim o que você achou mais importante, mais interessante, que te chamou a atenção? Olha, eu observei que as crises de ansiedade, os casos de síndrome do pânico nas crianças e adolescentes aumentou demais, demais. As crianças ficaram com a autoestima muito baixa, eles ficaram muito inseguros, muitos deles não querem tirar a máscara até hoje, porque eles acham que o rosto deles é feio e eles acharam na máscara um caminho para se esconder. Então muitos deles também usam agasalho e capuz e põem a máscara, porque eles não querem ser vistos. Os que já eram tímidos ficaram 1000 vezes mais tímidos. E eu recebo muitos casos assim, de crianças bem novas mesmo, de 5, 6 anos, já com crise de ansiedade. Você vê que a criança passa mal, a criança tem diarreia, leva no médico, a criança não tem nada, a criança tem vômitos, taquicardia, o coração disparado, a criança começa a suar frio, não consegue ficar dentro da sala de aula. Muitos daqueles que perderam os pais durante a pandemia, esse ano teve casos de crianças que perderam os pais que não frequentaram a escola. Eles não conseguem ficar em ambiente fechado. Claro, estão de luto, mas a parte do isolamento influenciou demais, porque antigamente a gente atendia crianças de luto e elas frequentavam a escola normalmente. Agora, esse ano nós tivemos casos de luto que a criança não conseguiu frequentar as aulas. Sério. Silvia, o que você achou que assim mais importante nos atendimentos? Que foi visto as maiores dificuldades nas crianças menores ou nos adolescentes? Ou não Olha, tem assim? É difícil fazer essa análise. O que eu observei, assim, nítido nos menores, como teve algumas crianças, por exemplo, crianças de 6 anos que nunca tinha ido à escola, uma grande dificuldade na alfabetização. Essas crianças não tiveram preparo nenhum, né, para começar a alfabetização. Então, o déficit de aprendizagem foi muito grande. E as maiores, você pode dizer até melhor que eu, perderam totalmente os conteúdos adquiridos até ali. Elas esqueceram tudo que elas tinham aprendido. Então, houve um retorno praticamente ao quase zero para começar novamente o ensino dessas crianças. Então, eu penso que isso deve ter gerado para eles muita insegurança, medo, sensação de incapacidade. Então, eu penso que foi generalizado. Não vejo assim que tenha sido pior para um e melhor para outros. Foi no geral mesmo, né? E isso também a gente pode perceber, se aconteceu com as crianças e adolescentes, certamente também com a família. Não é? Sim, com certeza. A família assim, ficou muito prejudicada, né? Muitas mães começaram a tomar antidepressivos, devido às perdas também, né? Muitas perderam o emprego, né? E perderam a sua estabilidade financeira. E também, ao ver as crianças passando por isso, a mãe também entra no sofrimento, né? Então, foi para todo mundo. Realmente foi um baque para todo mundo. Sim. E, Silvia, você poderia, sim, dar algumas dicas para quem nos ouve, para os pais, para as famílias responsáveis, de como melhorar essa situação que as crianças e adolescentes se encontram? Olha, antes de eu dar as dicas, tem uma parte que eu acho muito importante, que eu observei um desinteresse muito grande dos jovens com relação à vida, de modo geral. Eu vejo assim que eles estão desinteressados, eles só querem ficar no computador ou no celular. Tirou isso, eles não têm interesse mais em aprender nada. Eles acham que a vida é online, só que a vida não é online.
Existe uma vida prática que a gente tem que viver. Existem talentos e ferramentas práticas que a gente tem que saber para socialização. Socialização faz parte da vida humana, né? Então eu percebi assim que eles estão desinteressados. Eu falo assim, muitas vezes eu atendo rapazes de 20 e poucos anos que ainda não tem carta, não tem namorada, não tem amigos. A vida dele é ficar dentro de casa, online, fazendo alguma coisa. E os pais, por sua vez, parece que não estão percebendo isso. É muito anormal você observar um jovem que não está interessado em ter um progresso, em ter independência econômica, em tirar uma carta para ele poder ter um carro, ir para onde ele quiser. É uma libertação, né? E eles não têm, eles têm assim, parece que ficam apegados com os pais e pensam que vão viver eternamente ali, sabe? E muitas vezes também eu vejo assim que eles não têm habilidade nenhuma em se encontrar com uma menina, em flertar com uma menina ou com um menino. Eu vejo assim que eles estão completamente perdidos nessa parte. Falta iniciativa. Falta iniciativa e falta interesse. Eles não querem. Por quê? Porque eles não querem? Porque eles têm medo. E aí eles acham que eles vão poder viver assim. Esses dias mesmo eu atendi um rapaz que já está fazendo faculdade, ele é um menino super quieto, não sai de casa para lugar nenhum. E aí eu falei para ele, escuta, como que você vai fazer na primeira entrevista de emprego que você tiver? Você vai ter que falar, você vai ter que se comunicar, você vai ter que mostrar as suas habilidades sociais. Ele olhou para mim como se ele nunca tivesse pensado nisso. Ele pensava que ele podia ficar ali dentro da ostra o resto da vida. E nos seus atendimentos, você percebeu se teve assim vários casos de jovens que frequentam a faculdade e que até pensaram em desistir da faculdade? Olha, que frequenta a faculdade e desiste é bastante comum. Mas devido à pandemia, devido todo o contexto. Devido à pandemia, eu não observei, porque eles ficam online. Né? Então tá do jeito que eles querem. Sim. Então eles acham ótimo, né? Eles acham ruim quando vai voltar às aulas presenciais. Aí eles ficam reclamando. Sim. Bom, foi preciso voltar à vida real, à vida normal, vida vamos dizer, né? E aí, toda essa dificuldade. E o que fazer? Quais, assim, dê alguns sinais, Silvia, algumas dicas para melhorar, facilitar isso. Bom, eu penso que as famílias, os pais, eles têm que se preocupar em colocar essas crianças em algum tipo de esporte. Porque o esporte, ele traz muitas vantagens. Primeiro, você trabalha em equipe. Segundo, dentro dessa equipe vão existir as regras. Terceiro, você tem que aprender a ganhar e a perder. Você tem que aprender a conviver, a brigar e ficar de bem. E isso faz parte da vida, gente. Você se desentende com uma pessoa, mas amanhã você vai encontrar essa pessoa e você vai ter que conviver com ela. Então, essas habilidades sociais estão totalmente defasadas nos jovens. Então, eu acho importantíssimo o esporte, algum tipo de socialização. Eu falo assim para as mães, coloca ele para fazer um estágio, coloca ele para fazer um trabalho de meio período. Por quê? Onde ele for para fazer esse pequeno trabalho, que seja um trabalho de jovem, onde ele vai aprender alguma coisa, ele vai descobrir o mundo. Ele vai descobrir como o mundo funciona, como se ganha dinheiro, como você desenvolve suas habilidades, como você organiza um lugar, por exemplo. Então, são muitas coisas que o jovem vai aprender e que vai fazer muito bem para ele, inclusive para a autoestima dele, que ele vai descobrir as coisas que ele consegue fazer, no que ele é bom, porque é diferente do conhecimento da escola, né? O conhecimento do trabalho, de uma atividade de estágio, às vezes até uma atividade voluntária, e eles gostam. É só no começo dá um pouco de trabalho, mas depois que eles estão engajados, eles acabam gostando. Isso. Tem que começar, tomar a iniciativa. Os pais têm que orientar. Eu vejo assim que os pais, hoje em dia, eles não têm aquele comportamento de orientador do filho. Eles falam assim, ele faz o que ele quiser. Gente, ele nem sabe o que ele quer.
Quanto mais fazer o que ele quiser. Ele não quer fazer nada, é isso que ele quer. É isso, entendeu? Então, os pais têm que orientar e têm que ser firmes. Não, você precisa ir, você precisa aprender essas coisas, é importante para você. E os pais têm que falar com segurança, com voz de comando. Os pais, hoje em dia, eles têm medo de comandar os filhos. Eles têm medo de dialogar com os filhos, de saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Então, fica cada um no seu quadrado e o lar virou assim tipo de uma pensão, um hotel, onde as pessoas vão, tomam um banho, se trocam, comem e vão embora para algum lugar fazer alguma coisa. Mas não existe aquela conexão. Por isso que é importante as refeições serem feitas juntas, sabe? É onde as pessoas trocam ideias, sabe? Mesmo o comportamento antigo de sentar todo mundo para assistir televisão junto, onde as pessoas conversam sobre o que estão assistindo, esse comportamento desapareceu. As pessoas ou têm uma televisão em cada quarto, ou têm um computador em cada quarto, e fica cada um na sua. Eles nem se conhecem. Então, isso é um assunto assim, bastante grave. Eu acredito que eles não estão nem percebendo, sabe? Que os vínculos estão se desfazendo. E a família é o núcleo da sociedade, né? Se você não aprende a conviver na sua família, vai ser difícil a sua convivência no seu relacionamento, no seu trabalho, com os amigos, porque é na família que você aprende as bases, as regras sociais, né? E isso aí tá ficando bem deficitário. É isso mesmo. Silvia, obrigada. Eu que agradeço. Esclarecimentos, assim, importantíssimos, que às vezes a gente precisa realmente parar e refletir sobre essas questões que são fundamentais. Muito obrigada. Internautas da Conecta ITV e da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Até a próxima semana, se Deus quiser. Abraço e até lá. Tchau, tchau. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estufar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inox Lar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim.
Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa. Outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.